Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos, compartilhar com vocês experiências, momentos, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza, que eu venho viver, ser, experimentar. E se tem uma lição importante que nós aprendemos ao longo da nossa vida, é que o ser humano ele tem que ter congruência com aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Um exemplo, eu quero ter uma vida saudável, não adianta só eu falar, não adianta só eu querer. É evidente que o desejo de ter uma vida saudável já é um ponto principal para uma tomada de decisão. Mas o mais importante é você ter congruência com essa vida saudável. Para que você tenha uma vida saudável, primeiro, você tem que ter hábitos saudáveis, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter uma vida realmente onde você pratica exercícios físicos, onde você dorme bem, onde você vive com tranquilidade, com paz e com harmonia. Então o que falta no mundo atualmente é exatamente isso, congruência. As pessoas falam que querem ter um corpo saudável e elas comem no McDonald's. As pessoas falam que estão fazendo dieta e elas bebem Coca-Cola. As pessoas falam que querem emagrecer e a cada dia o consumo de pizza e churrasco aumenta. Então é muita incongruência. E quando você tem coerência naquilo que você fala e naquilo que você vive, você passa a ser uma pessoa de verdade. Eu acredito que está faltando autorresponsabilidade. As pessoas elas culpam muito outras pessoas e culpam situações, culpam o governo, culpam a cidade onde moram, culpam a sociedade onde estão inseridas, quando na verdade o que nós precisamos é nos responsabilizarmos por nossas decisões, por nossas atitudes. Ontem eu estava assistindo uma palestra com Pablo Marçal, que é um cara que eu admiro muito e sigo muito os aconselhamentos dele. Ele dizia o seguinte, que o ano mudou, mas talvez a gente não perceba que é apenas algo simbólico, é apenas números. E se a gente não parar realmente para meditar e a gente repensar a nossa vida e a gente ter uma consciência que a gente precisa mudar, que a gente precisa trabalhar o nosso eu interior, que a gente precisa realmente refazer a nossa vida e que tem muitas coisas que são necessárias que a gente abandone e deixe para trás. Eu sempre falo em meus vídeos que a gente tem que esvaziar a nossa mochila. E essa mochila que a gente sempre carrega com muitos pesos, eu me refiro à nossa mente. Às vezes passa ano e sai ano e a gente carrega os mesmos problemas, os mesmos traumas, as mesmas decepções. E o mais importante na nossa vida é a gente deixar para trás o passado e a gente seguir em frente, avançando para o alvo que está no presente. E na maioria das situações a gente esquece de viver esse presente, a gente fica muito preso lá no passado, preso a ressentimentos, porque a gente não admite que nós erramos e que a gente merece um perdão. Porque eu acredito que o ser humano ele está vivendo um processo de evolução, um processo de crescimento, um processo de metamorfose. E você não querer viver esse processo onde você vai cair, onde você vai ser obrigado a aprender a se levantar, você vai ter que se reerguer. Na maioria das situações você vai estar sozinho. Então se você não aprender isso, você vai sofrer bastante durante a tua jornada. E a cada ano que se inicia, você vai viver uma falsa expectativa de que as coisas vão mudar. Mas as coisas não mudam por si só. Você não vai perder 50 quilos de uma hora para outra. Você não vai se tornar alguém malhado de uma hora para outra. Você não vai se tornar alguém culto da noite para o dia. Você não vai escalar o pico Everest dentro de uma hora. Então tudo na vida tem que ter um planejamento, tudo na vida tem que ter um processo de avaliação. Você tem que compreender o que você precisa mudar para que você precisa avançar. E tem pessoas que elas continuam andando, continuam correndo, continuam sempre seguindo em frente sem ter essa mentalidade que é necessário a gente deixar algumas coisas para trás para que a gente possa seguir para frente. Então eu percebo o seguinte, a maioria das pessoas elas estão mantendo o mesmo padrão repetitivo das ações, ou seja, elas estão tomando decisões totalmente equivocadas, porque tudo aquilo que eu fiz em 2023 é um parâmetro para que eu possa realmente avaliar se o que eu fiz faz sentido, se o que eu fiz estava correto, e aí a gente traçar um novo caminho, traçar novas metas, traçar um novo plano para que a gente possa viver melhor agora em 2024. Mas o que eu percebo é que a humanidade ela carrega com ela esse padrão de repetição e as pessoas não admitem o seguinte, olha, como eu estou vivendo, eu não estou fazendo a coisa certa, eu tenho que mudar.
Então, quando você não admite que é necessária essa mudança, você fica escravo de um padrão de comportamento que talvez você adquiriu lá na tua infância, que foi incutido na tua mente através dos ensinamentos dos teus pais. Teus pais herdaram dos teus avós, e aí você vem com essa sequência há anos e anos, e não existe nada pior do que você carregar com você um comportamento hereditário, você carregar com você uma maldição hereditária, como meu pai não gostava de tal família, eu também sou obrigado a ser inimigo dessa família, meu pai não gostava disso, eu também não vou gostar. Você tem que aprender a refletir, você tem que aprender a pensar por si só e tomar suas próprias decisões. Então, se você não muda, a vida não vai mudar. Se você não busca realmente uma transformação, a vida ela irá se apresentar sempre da mesma forma para você. Eu estou aqui em meio à natureza, eu gosto muito de árvores, eu gosto muito de curtir o verde. Há poucos dias eu vim aqui e a gente percebia que devido à falta de chuva estava tudo seco, não tinha nada bonito. Agora olha a diferença, está tudo verdinho, a gente já tem sombra. Então a vida é assim, a vida é a primavera, o verão, o outono, o inverno. A vida ela vai nos moldando através das estações do ano. Existe o clima quente, existe o clima frio, existem as dores, existem as alegrias, e a gente tem que aprender a conviver se espelhando na natureza, como os pássaros vivem, como as plantas elas brotam. A gente tem que ver como é o desenvolvimento das flores, das árvores, e a gente vai viver muito melhor. Hoje eu costumo dizer que minha vida eu estou deixando com que ela possa seguir o ritmo como os rios. Os rios ele tem o seu próprio ritmo, e todas as águas do rio vão para o mar. E coincidentemente um dia eu falando sobre o meu nome, uma pessoa falou: você já parou para observar que o teu nome é Mário? Ou seja, mar e rio. Então, caramba, eu tenho essa conexão muito grande com a natureza, e a cada dia o que eu busco é evoluir, a cada dia o que eu busco é aprender uma coisa nova, é a me tornar a melhor versão de mim mesmo. E quando eu gravo meus vídeos, que eu faço esses conteúdos, é exatamente falando de experiências pessoais. Você tem que mudar o teu jeito de pensar, você tem que mudar principalmente o teu jeito de sentir, de reagir diante da vida, e com certeza a vida ela vai brilhar para você, vai apresentar novas pessoas, novos lugares. Eu deletei mais de 10 contatos da minha agenda de telefone pessoal. Eu não vou mais me comunicar com essas pessoas. Se essas pessoas voltar a falar comigo, talvez eu vá até responder por educação, mas não porque eu tenho mais nenhum sentimento ou porque eu desejo que essas pessoas permaneçam na minha jornada, porque eu compreendo que elas não têm nada para acrescentar, elas não têm nada para somar, elas não têm nada para edificar na minha vida. Então se afaste de pessoas que são medíocres, se afaste de pessoas que são negativas, se afaste de lugares que não vão proporcionar aquilo que você deseja, aquilo que você merece, porque não faz sentido você viver anos e anos da sua vida insistindo em alguma coisa, insistindo em algum lugar, insistindo em alguém, porque é aquela questão, ninguém muda por você. As pessoas mudam porque é necessário mudar, porque elas compreenderam que elas precisam evoluir, que elas precisam crescer, e é isso que você tem que ter em sua mente. Quando você resolve mudar, quando você resolve enxergar e viver a vida de uma forma diferente, o mundo vai se apresentar de uma forma diferente. Porém, se você não muda, se você não transforma o teu jeito de pensar, o teu jeito de sentir, o teu jeito de agir, a vida vai estar sempre se apresentando da mesma forma. Parabéns, se você chegou até aqui, no final dessa mensagem, significa que você é um buscador, significa que você é uma pessoa que está conectada, alinhada com o mesmo propósito que eu estou na vida, que é de evoluir e crescer e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre, uau!